Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma. Que bom tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Mas antes, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, arroba Bruno Bete Costa, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Pessoal, nós vamos dar continuidade e vamos dar início a uma das temáticas mais importantes hoje também do direito administrativo. Nós vamos estudar a temática dos agentes públicos. E nós temos, pessoal, um monte de questão para nós para nós estudarmos aqui sobre agentes públicos. Porque a temática agentes públicos é muito forte na nossa prova, porque tem inúmeros julgados de STF e de STJ. Então, eu quero começar com você, vou projetar o nosso material e aqui nós iniciamos o nosso estudo em agentes públicos. Vamos lá e veja comigo o seguinte: eu começo aqui já com você do ponto 2, que na verdade a numeração é irrelevante. O que é mais relevante para nós é que você saiba o tópico. E aí, eu quero aqui estudar com você a figura dos servidores estatais, mas na verdade eu quero estudar um servidor estatal específico. Eu quero estudar o chamado servidor temporário. Perfeito? Ele é o mais importante para nós, por incrível que pareça, porque é o que tem mais repercussão na jurisprudência do STF e do STJ. O servidor temporário é aquele previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Aquele que diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse é o servidor temporário. Vai nos dizer: a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse servidor temporário é aquele que ocupa a chamada função pública, perfeito? Esse servidor temporário não ocupa cargo, ele não ocupa emprego. Ele ocupa a chamada função pública, essa chamada função temporária. Esse servidor temporário não faz concurso público. Ele vai fazer exatamente o chamado PSS, é o processo seletivo simplificado. Bom, dito isso, me permita, quero trazer para você o RE 10.66677. Neste julgado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores temporários, como regra, não têm direito a 13º salário e as férias remuneradas mais um terço. Então, como regra, os servidores temporários não têm direito a 13º salário e as férias remuneradas mais um terço, como regra. Porque, em caráter de exceção, o Supremo vai dizer que eles terão direito em duas situações. Primeira situação, quando houver expressa previsão em lei ou no contrato. Quando houver expressa previsão na lei dos servidores temporários
ou quando houver previsão expressa no contrato dos servidores temporários, eles terão direito a 13º e as férias remuneradas mais 1/3. E a segunda situação que farão ter direito é o desvirtuamento do Instituto da Contratação Temporária, em razão de sucessivas renovações e prorrogações. Em razão de sucessivas renovações e prorrogações. Porque, veja, o servidor é temporário. É para que ele fique na administração de maneira temporária. Quando houver sucessivas renovações e prorrogações, ele deixa de ser temporário e passa a ficar quase de maneira permanente. Então, há um desvirtuamento do Instituto, razão pela qual esses servidores temporários terão direito, então, a 13º salário e as férias remuneradas mais 1/3. Maravilha. Pessoal, ainda veja que em um mais recente julgamento, no RE 1500990, o Supremo Tribunal Federal vem e diz o seguinte, olha, o regime administrativo remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o tema 551 de repercussão geral. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui. O Supremo diz o seguinte, olha, regime remuneratório de servidor temporário é um, de servidor efetivo é outro. Não é possível que uma decisão judicial conceda direitos de servidores efetivos para servidores temporários. Observado o tema 551, que vai dizer o quê? O 13º e as férias remuneradas mais 1/3, que não têm direito como regra, salvo previsão em lei ou no contrato, ou o desvirtuamento do Instituto, porque aí, nestes casos, a decisão judicial poderá estender 13º e as férias remuneradas mais 1/3 para os servidores temporários. É isso que está dizendo o Supremo. Em outro julgado, o Supremo, na ADI 7057, também entendeu ser inconstitucional, pois viola o princípio da simetria e o princípio democrático, a norma de Constituição Estadual que exige a edição de lei complementar para a regulamentação dos casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Porque, olha só, lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição, está escrito assim, a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado. Quando a Constituição diz a lei, essa lei é uma lei ordinária. Portanto, a Constituição está dizendo que uma lei ordinária estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado. Não pode uma Constituição estadual exigir lei complementar. Haveria violação ao princípio da simetria, haveria violação ao princípio democrático. E o Supremo aproveita e diz o seguinte, olha só, o conteúdo do artigo 37, inciso 9, pode ser resumido ratificando-se dessa forma o entendimento da Corte para que considere válida a contratação temporária. De modo, então, que para que seja considerada válida a contratação temporária, é preciso esses requisitos aqui. Os casos excepcionais estejam previstos em lei, e essa lei é uma lei ordinária. Que o prazo da contratação seja pré-determinado, que a necessidade da contratação seja temporária, que o interesse público seja excepcional, e aí o ponto mais importante, porque até a letra D, o Supremo chove no molhado. Na letra E que vem o ponto importante e o cuidado para a sua prova. A contratação tem que ser indispensável. E aí o ponto.
vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob os espectros de contingências normais da administração. Preste atenção. Estou te fazendo uma pergunta. É possível a contratação de servidores temporários para os serviços ordinários permanentes do Estado? É, quando não estiver nos espectros de contingências normais da administração. Quando houver uma situação excepcional, é possível a contratação para serviços ordinários permanentes, por meio da contratação temporária, por meio de servidores temporários. O que eu quero dizer? Houve um monte de aposentadorias, houve um monte de falecimento. Não dá tempo de fazer um concurso. Faça o processo seletivo simplificado e contrata servidores temporários, porque aqui nessa situação não está sob os espectros de contingências normais da administração. Perfeito? Maravilha. E ainda, veja a importância dos servidores temporários no RE 635648, o Supremo entendeu ser constitucional a lei de contratação temporária que estabeleça um período de quarentena para a recontratação de um profissional para prestar um mesmo serviço. O caso enfrentado pelo Supremo foi uma legislação que estabelecia o transcurso do prazo de 24 meses para que o sujeito fosse novamente contratado para a mesma função. Período de quarentena constitucional. Ponto. Bom, a gente segue, e aí eu trago para você a discussão que o Supremo teve recentemente sobre a figura do regime jurídico único, sobre a figura do RJU, a ADI 2135, olha, que ficou no Supremo anos, apenas em medida cautelar. O Supremo decidiu acautelar, salvo engano, em 2007, e isso foi ser novamente decidido em 2024. Muito tempo. E aí, o Supremo entendeu que é constitucional a revogação, pela emenda constitucional 19, da redação original do artigo 39 da Constituição, que previa, no âmbito de União, Estados, DF e municípios, a instituição de um regime jurídico único para os servidores da direta, das autarquias e das fundações. Porque lembre comigo o seguinte, o texto original da Constituição exigia o RJU, exigia o regime jurídico único para servidores da direta, das autarquias e das fundações. E aí o ente teria que escolher um regime, ou o estatutário, ou o regime seletista. Veio a emenda constitucional 19 de 98 e revogou esse RJU. Só que o Supremo, em 2007, suspendeu a eficácia desse dispositivo do 39 caput com a redação dada pela emenda constitucional 19. Todavia, em 2024, o Supremo vem e fala que esse dispositivo, que estava com eficácia suspensa, é constitucional. E o dispositivo que é constitucional revoga a exigência de um regime jurídico único. Então, hoje, nos termos da Constituição, é possível escolher, é possível que o ente federado tenha tanto um regime estatutário quanto um regime seletista. Constitucionalmente, hoje é possível, porque acabou o regime jurídico. Maravilha. Vamos para frente. E aí eu trago para você a discussão sobre os chamados artigos constitucionais obrigatórios, mas, na verdade, eu quero discutir um artigo com você, que é o artigo 37, inciso 8º, que trata da reserva de vagas à pessoa com deficiência. Se você pegar o 37, 8º, ele vai dizer assim, ó, a lei estabelecerá o percentual de cargos e empregos destinados às pessoas com deficiência,
e definirá os critérios de sua admissão. Então, um percentual estabelecido em lei, ponto. Aí vai variar de lei para lei. Duas súmulas nós temos do STJ sobre essa reserva de vagas. Nós temos a súmula 552 e a súmula 377. A súmula 552, ela não está cancelada, mas ela está superada hoje por uma lei, a lei 14.768 de 2023. A súmula 552 diz que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concurso, ou seja, não seria uma pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas. Isso está superado pelaquela legislação, pela Lei 14.768, que diz que sim, a surdez unilateral é deficiência e, consequentemente, qualifica o sujeito para todas as questões de direito que uma pessoa com deficiência tem. No mesmo sentido, nós temos a súmula 377, que diz que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso às vagas reservadas aos deficientes. Bom, maravilha. Bom, ainda sobre a reserva de vagas à pessoa com deficiência, importante o estudo da ADI 6476, em que o Supremo diz ser inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concurso. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito do candidato com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concurso. Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu posso exigir prova física em um concurso para pessoa com deficiência? Posso. Mas ele tem o direito de ter uma adaptação razoável àquela prova. Inclusive, o Supremo também entende ser inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração de sua necessidade para o exercício da função pública. O Supremo vai dizer que a exclusão da previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência viola o bloco de constitucionalidade composto pela Constituição e pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi o primeiro tratado internacional incorporado no direito brasileiro com o coro de uma emenda constitucional. Maravilha. Pessoal, vamos lá, e eu quero te dizer o seguinte. Nós estudamos aqui as reservas de vagas à pessoa com deficiência. Mas a gente também precisa estudar nesse ponto, aproveito o ponto, o gancho para trazer para você, nós precisamos estudar a reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, em que o STF se posicionou pela constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e de heteroidentificação. A autodeclaração, o sujeito se declara negro e pardo. A heteroidentificação é um momento posterior em que o sujeito que se declarou negro e pardo passa pela comissão de heteroidentificação, passa pela comissão para aprovar que ele é ou não negro ou pardo. O Supremo diz que esses dois critérios são constitucionais. Mas, caso se entenda pela exclusão do candidato às vagas reservadas, ele terá direito a contraditório e a ampla defesa. Caso se entenda pela exclusão do candidato, ele terá direito a contraditório e a ampla defesa. Lembrando o seguinte, essa exclusão é em relação às vagas reservadas e não ao concurso. Aqui, ó, vou pular esse slide só para trazer para você este entendimento aqui do STJ que confirma isso que eu estou dizendo. A não homologação
pela comissão de heteroidentificação, de autodeclaração do candidato destinadas às vagas afrodescendentes, implica sua eliminação do certame em relação às vagas reservadas. Não alcança sua classificação na lista de ampla concorrência. Então, é o que eu disse a você. Quando a comissão de heteroidentificação entender que o sujeito não é negro ou pardo, ele é eliminado das vagas reservadas, mas ele continua na ampla concorrência. E aí a pergunta que eu te faço também: qual é o critério em que se analisa, qual é o critério que é o norte para verificar se o sujeito é negro ou pardo? É um critério de genótipo, de ancestralidade, ou um critério de fenótipo, de características físicas? O STJ também foi dizer que o critério de orientação para confirmação do direito à concorrência especial há de se fundar no fenótipo, nas características físicas, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. Maravilha. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui agora no chamado regime remuneratório. Esse também é um ponto muito importante para o nosso estudo. Sobre regime remuneratório, eu preciso te dizer o seguinte: nós temos a figura dos vencimentos e nós temos a figura do subsídio, perfeito? Vencimentos e subsídios. Eu não coloquei no plural aqui, tá? Subsídios está no plural. Então, eu vou até colocar o seguinte, ó, subsídio, para você entender. Subsídio. Vencimentos não está no plural. Porque vencimentos consiste no vencimento base acrescido de vantagens pecuniárias. Esses são os chamados vencimentos. É o vencimento base acrescido de vantagens pecuniárias. De modo que é importantíssimo conhecer a redação do artigo 37, inciso 14 da Constituição, que nos diz o seguinte: esses acréscimos pecuniários, essas vantagens pecuniárias, não serão computadas nem acumuladas para fins de acréscimos ulteriores. Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores. O que eu quero dizer? Se eu vou ter um aumento de 10%, esse aumento de 10% vai incidir apenas sobre o vencimento base, não incidindo sobre as vantagens pecuniárias. Também é muito importante conhecermos a súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante vai nos dizer o seguinte: olha, o sujeito, o servidor público, tem direito ao salário mínimo. Só que essa súmula vai dizer o seguinte: esse direito ao salário mínimo não é assegurado apenas pelo vencimento base, é pelo total da remuneração. Então, olha só o que pode acontecer. O vencimento base pode ser, por exemplo, de R$ 500. Se as vantagens pecuniárias somadas ao vencimento base derem superiores ao salário mínimo, maravilha, cumpre o que está previsto na Constituição, assegura o salário nunca inferior ao mínimo. Então, o salário mínimo não é referente ao vencimento base, mas sim referente ao total da remuneração. E o que é a figura do subsídio? Subsídio, pessoal, consiste numa parcela única. Subsídio consiste numa parcela única, na qual ficam vedados acréscimos de outras parcelas remuneratórias. O subsídio é uma parcela única.
no qual ficam vedados acréscimos de parcelas remuneratórias, podendo acrescer ao subsídio as chamadas parcelas de caráter indenizatório. Apesar desse conceito, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3228, entendeu o seguinte: olha, desde que respeitado o teto constitucional, o regime remuneratório de subsídios é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. Então, olha só, subsídio, parcela única, na qual é vedado o acréscimo de outras parcelas remuneratórias. Mas o Supremo está dizendo que pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão e funções de confiança podem ser acrescidos ao subsídio, desde que respeitado o teto. Veja que ficam vedadas a incorporação dessas gratificações a subsídio ou vencimentos. Maravilha. Pessoal, sigo aqui e trago para você agora um dos julgados mais importantes também do Supremo dos últimos tempos, o RS 766304. Pessoal, existe o clássico julgado do Supremo de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. O Supremo também tem entendimento que a preterição à ordem de classificação gera direito subjetivo à nomeação. E aí nós podemos ter dois tipos de preterição. A preterição clássica, que é o seguinte: nomeio o primeiro, segundo, terceiro, nomeio o quinto colocados. O quarto foi preterido, ele passa a ter direito à nomeação. Ponto. Essa é a preterição clássica. E tem uma segunda preterição, quando eu tenho um concurso em vigor, um concurso em andamento, e tenho um processo seletivo simplificado. E ao invés de eu nomear do concurso, eu nomeio do PSS. Nomeio do processo seletivo simplificado. Isso é uma preterição. O Supremo, agora, vem e diz o seguinte: a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação do aprovado fora das vagas previstas no edital deve ter, por causa de pedir, preterição ocorrida na vigência do certame. Então, caso, para que tenha direito à nomeação, no caso, igual eu disse a você, de um concurso em andamento e o PSS, tem que acontecer isso aqui, ó. Esse é o concurso. Concurso público. E aqui nós vamos ter o PSS. E o PSS, ó, vigorou aqui. Veja que esse período que está aqui de vermelho é um período em que houve simultaneidade das duas situações. Se a administração, neste momento aqui, ó, de vermelho, ao invés de nomear do concurso, nomear do PSS, haverá preterição à ordem de classificação e o direito à nomeação. Porque a preterição do aprovado em concurso e classificado dentro do cadastro reserva legitima o ajuizamento da ação judicial para nomeação, desde que ocorrida dentro do prazo de validade do certame. Porque se for nesse período aqui, ó, verde, nesse período verde aqui, ó, em que já não tem mais o prazo de validade do concurso em vigor, se as nomeações acontecerem aqui do PSS, não há que se falar em direito à nomeação. Não há preterição. Maravilha. Vamos lá. Vamos agora para o nosso último ponto, em que eu quero estudar com você julgados relevantes. Eu quero trazer para você o seguinte, olha, a segunda chamada para testes físicos. O que é o caso? O sujeito amanheceu com um problema físico. No dia do TAF, ele amanheceu com um problema físico. Piriri, passando mal, diarreia, vomitando, sei lá o que é. E aí, ele não consegue fazer o TAF. Ele terá direito à segunda chamada para o teste físico? O Supremo vai dizer que, como regra,
como regra, não há direito à segunda chamada para testes físicos, em razão das circunstâncias físicas, fisiológicas do sujeito. Não há direito à segunda chamada para testes físicos, em razão de circunstâncias físicas e fisiológicas do sujeito. Ou o sujeito vai fazer a prova de piriri, ou ele vai ser eliminado, como regra. Nós vamos ter exceção. Uma exceção, pessoal. A primeira é a previsão expressa no edital da segunda chamada. Mas isso é muito improvável de acontecer. Normalmente, o edital veda expressamente, e é possível vedar, ou o edital é omisso. E quando for omisso, vigora a regra. Não há direito à segunda chamada para teste físico. Mas quando houver previsão expressa, maravilha, vai fazer a segunda chamada. Agora, a segunda exceção é a nossa OBS ali, é a mulher grávida, são as grávidas. Só que as grávidas têm direito à segunda chamada independente de previsão no edital. Independentemente de previsão no edital, as mulheres grávidas terão direito à segunda chamada. Maravilha. Seguimos. Trago para você esse recurso especial, também um dos mais importantes julgados do STJ dos últimos tempos, o RE 1888049, que nos diz o seguinte, olha, candidato aprovado em concurso pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. O que é o caso? O edital exige que o sujeito seja técnico em enfermagem. O sujeito não é técnico em enfermagem, ele é bacharel em enfermagem. Esse sujeito poderá participar do concurso e, se aprovado, nomeado, empossado e entrar em exercício? Sim. Porque o candidato aprovado em concurso pode assumir o cargo que o edital exige o ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico, mas ele não é portador desse título, mas detém diploma de nível superior na mesma área profissional. Maravilha. Outro julgado, a ADI 5818, em que o Supremo entendeu ser inconstitucional lei estadual que isenta servidores da taxa de inscrição em concurso promovidos pela administração local, privilegiando, sem justificativa razoável, para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. Gente, é claro que isso é inconstitucional. Há total quebra de isonomia e impessoalidade. Porque, ao invés de se fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos, essa legislação amplia a desigualdade entre os possíveis candidatos. Então, é óbvio que há uma inconstitucionalidade, porque eu estou isentando servidores que têm uma remuneração certa, pode ser uns melhores, outros nem tanto, mas tem remuneração certa. Eu estou isentando esse pessoal da taxa de inscrição em concurso, em detrimento de outras pessoas de iniciativa privada, de outras pessoas que às vezes podem estar até desempregadas, sem qualquer justificativa razoável para tanto, pelo simples fato de serem servidores. Uma inconstitucionalidade. Bom, vamos lá. Um dos julgados que mais tiveram, um dos julgados que mais teve repercussão do STF é este que está aqui. O Supremo entendeu que a suspensão dos direitos políticos, prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição, ou seja, uma condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, não impede a nomeação e posse do aprovado em concurso. Olha só. Suspensão dos direitos políticos
por uma condenação criminal transitada em julgado. O sujeito tem condenação criminal transitada em julgado, tem os seus direitos políticos suspensos. Isso não impede que ele seja nomeado e tome posse, desde que não haja incompatibilidade do cargo com a infração penal praticada. Isso em respeito à dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal. Então, ele pode ser nomeado, tomar posse, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo e a infração. E aí, preste atenção, o início do efetivo exercício fica condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Então, resumindo para você, o sujeito com seus direitos políticos suspensos por uma condenação criminal transitada em julgado pode ser nomeado e tomar posse, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo e a infração, e o exercício fica condicionado à compatibilidade de horários. Então, portanto, não é necessário ter pleno gozo dos direitos políticos para o exercício, para ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício. Não é necessário ter pleno gozo dos direitos políticos, porque o sujeito com suspensão dos direitos políticos por uma condenação criminal transitada em julgado vai poder sofrer, vai poder ser nomeado, posse e entrar em exercício. Maravilha. Outro julgado. Trago para você o RE 842, 844, e agora nós vamos ver alguns julgados inclusivos do STF e do STJ. Esse julgado vai dizer o seguinte, olha, a trabalhadora gestante tem direito ao gozo da licença maternidade e da estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, seja ele contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Preste atenção. A trabalhadora temporária, servidora temporária, e a titular de cargo em comissão. A temporária, naturalmente, é temporária. Dado o prazo, acabou. E titular de cargo em comissão é aquele de livre nomeação, de livre exoneração. Se ela ficar grávida durante o período do contrato de trabalho temporário e durante o exercício do cargo em comissão, ela terá direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Maravilha. Outro julgado, o RE 886131, que diz o seguinte, olha, é inconstitucional a vedação à posse do candidato aprovado em concurso, que, embora acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante, nem restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Veja, pessoal, o sujeito tem uma doença grave, mas não tem sintoma incapacitante nem restrição para o exercício do cargo. Eu não posso impedir esse sujeito de ter acesso ao cargo público. O STF vai nos dizer que o risco de uma futura licença-saúde, de uma aposentadoria por invalidez, não pode impedir a fruição do direito ao trabalho. Maravilha. Outro julgado, trago aqui a ADI 7458. E aí, essa ADI é um exemplo de uma série de julgados muito semelhantes que o Supremo teve. É um exemplo de uma série de julgados semelhantes. O Supremo entendeu que é inconstitucional, por configurar tratamento diferenciado desproporcional, sem amparo em justificativa razoável, lei estadual que concede em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial bônus de 10% nas notas obtidas na área de segurança pública. O que é o caso aqui, pessoal? O Supremo está declarando a inconstitucionalidade do tratamento diferenciado favorecido
sem qualquer razão, de pessoas que são residentes ou naturais de um ente federado. É inconstitucional. Eu não posso fazer um tratamento diferenciado pelo fato do sujeito ser residente ou ser natural daquele ente federado. Não posso fazer um tratamento diferenciado pelo sujeito ser servidor daquele ente federado. Residente, natural, tudo igual. Todas as mesmas ideias de distinção de brasileiros que não se justifica uma afronta ao artigo 19, inciso 3 da Constituição. Maravilha. Outro julgado, o RE 121446, em que o Supremo diz que a servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo da licença maternidade. Se a companheira dela tenha utilizado o benefício, o que ela fará jus é o período equivalente ao da licença paternidade. Preste atenção. Não gestante em uma união homoafetiva, a não gestante tem direito à licença maternidade. Agora, se a companheira dela, que é a gestante, tiver se valido da licença maternidade, aí a não gestante não terá direito à licença maternidade completa. Ela terá direito ao período equivalente ao da licença paternidade. Outro julgado, veja, a ADI 7480, o Supremo vai dizer, a reserva legal de percentual de vagas a ser preenchido exclusivamente por mulheres em concursos da área da segurança pública estadual não pode ser interpretada como autorização para impedir que elas possam concorrer à totalidade das vagas oferecidas. Pessoal, o que é o caso? O caso é o seguinte, leis estaduais estabelecem um percentual de, normalmente, 10% para as mulheres em concursos da área da segurança pública. As interpretações administrativas que se davam era de que as mulheres teriam direito a 10%. E que os homens concorreriam aos 90%. E as mulheres apenas 10%. O Supremo está dizendo, não é isso que é a interpretação correta. Quando a lei diz que as mulheres terão 10% das vagas, a lei está dizendo que é no mínimo 10%. Que elas têm assegurado 10%, mas elas podem concorrer a 100% das vagas. É isso que o Supremo entendeu. Veja também, trago para você esse aqui eu não trouxe o número, mas é do STJ, que diz o seguinte, a convocação fracionada de aprovados em concurso para provimento das vagas previstas no edital não pode implicar restrição artificial da preferência na escolha da lotação, segundo a ordem de classificação. O que é o caso? Nomeei o primeiro colocado, apenas o primeiro colocado, e ele foi para o interior. Dias depois, eu nomeei o segundo colocado, que ficou numa vaga na capital. O primeiro colocado olhou para isso e falou, não, está errado. Eu que sou o primeiro colocado que tinha direito de ficar na vaga, de escolher a vaga, e eu queria ficar na capital. O STJ está falando, é verdade. A convocação fracionada de aprovados em concurso não pode implicar em restrição artificial da preferência na escolha de lotação, segundo a ordem de classificação. Ótimo. Mais recente julgado ainda, esse aqui do STJ, que diz que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e reclassificação de todos os candidatos. Olha só, a anulação do concurso não foi administrativamente, foi por uma decisão judicial em uma ação judicial. Aí o artigo 506 do CPC diz que a sentença faz coisa julgada entre as partes. Então, a jurisprudência do STJ vem se consolidando no sentido de que a anulação de questões de concurso em razão de decisão judicial em ação individual não tem efeito erga omnes. Não se reabre o certame para distribuição de pontos,
não haverá reclassificação dos candidatos. Por fim do nosso encontro, trago para você este recurso especial, que diz que o abono de permanência tem natureza remuneratória e permanente, e, portanto, integra a base para incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor, tais como adicional de férias e gratificação natalina e 13º. Então, férias e 13º vão incidir também o abono de permanência. O abono de permanência também vai ser computado para o cálculo de férias e da gratificação natalina e do 13º. Perfeito? Maravilha. Pessoal, com isso, eu fecho com você o nosso encontro. Mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Para tirar dúvidas desses nossos encontros, bem como para acompanhar dicas, atualizações e pontos relevantes do direito administrativo. Mais uma vez, me permita, divulgo o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para sua preparação. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.